Olá, queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para meditarmos os Salmos. Nós estamos aí retomando então as nossas atividades com a reflexão dos Salmos. Então nós vamos continuar a partir do Salmo 39. Então você pode tomar a sua Bíblia aí em mãos, no Salmo 39. Nós vamos pedir a luz do Espírito Santo para nos ajudar nesse momento de reflexão, de interiorização dos Salmos, de compreensão e também de vivência. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos sem demora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Assim reza então o nosso salmo. Eu disse, vou vigiar a minha conduta para não pecar com a língua. Vou tapar com a mordaça minha boca quando o injusto estiver presente. Eu me calei em silêncio, segurei-me para não falar, e minha dor tornou-se intolerável. Por dentro o coração me queimava, ao pensar nisso o fogo se inflamava. Então soltei a minha língua. Mostra-me o meu fim, Senhor, e qual é a medida dos meus dias, para eu saber o quanto sou frágil. Olha, os dias que me deste são um palmo apenas, e a minha duração é um nada diante de ti. Sim, todo homem não passa de um vazio, todo homem é apenas aparência. O homem vai e vem como sombra, e labuta por um nada, amontoa e não sabe quem vai recolher. E agora, Senhor, o que posso esperar? Em ti se encontra a minha esperança. Livra-me de minhas transgressões todas. Não me deixes como ultraje para o insensato. Eu me calo e não abro a boca, pois quem vai agir és tu. Afasta de mim a tua praga, pois eu sucumbo ao ataque de tua mão. Castigando o erro, tu educas o homem, e como traça, tu róis os tesouros dele. Os homens todos são apenas um sopro. Senhor, ouve a minha prece, dá ouvido a meus gritos, não fique surdo ao meu pranto, porque sou hóspede junto de ti, e inquilino com os meus antepassados. Afasta de mim o teu olhar e deixe-me respirar, antes que eu me vá e já não exista mais. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui um salmo de súplica individual. Nós temos uma pessoa que está passando, enfrentando sérios conflitos, né, em sua vida, conflitos estes consigo mesma, conflito com o outro, com as pessoas, com os outros, e também um conflito com Deus. Então esse é a situação do nosso salmista hoje, essa pessoa que está enfrentando sérios conflitos, e por isso ele vem para clamar por socorro, que o Senhor o ajude a passar por tudo isso. Como está então organizado o nosso salmo? Temos duas partes, do versículo 2 ao 4, depois do versículo 5 ao 14. Na primeira parte, então, ali a súplica ainda não apareceu, nós temos ali a pessoa que se contém ao clamar, ao falar, procurando controlar, na verdade, as suas emoções diante daquilo que ela estava sentindo, mantém-se fiel, né, no propósito, então, de não falar. Por enquanto, ela está ainda contida, refletindo o interior, tomando coragem para poder falar e clamar a Deus. Os motivos são dois. Não correr o risco de pecar com palavras, né? Talvez possa ser amaldiçoado com aquilo que ela disser, porque assim era a ideia da época, né, que Deus castiga pelos erros, e não dar oportunidade aos injustos de falarem mal do próprio Deus. Então esses são os dois
as duas ideias para que o salmista não fale, mantenha ainda quieto, silencioso o seu clamor. Temos aqui umas imagens importantes no Salmo que nos ajuda a pensar bastante sobre o conflito desta pessoa, do salmista. Então veja, as imagens. Fala que ele faz violência a si próprio, pondo uma mordaça na boca, né? Como a focinheira de animais, né? Que lavram a terra, que debulham cereais, colocando aquela mordaça na boca. Temos uma outra imagem que faz pensar numa fogueira dentro de si mesma, uma fogueira ali que está a ponto de explodir. Ela vai crescendo, vai ainda mais se tornando como um vulcão, e uma hora pode se explodir. Então, olha como está interiormente o nosso salmista. E o segundo momento deste nosso salmo contém a súplica do salmista. Ela aparece em forma de imperativos, né? Por exemplo, mostra-me. Aí o clamor dele vai nessa tonalidade. Mostra-me, olha, livra-me, afasta, ouve, dá ouvido, não fique surdo, afasta, deixa-me. Então nós estamos vendo aqui que alguns imperativos dirigidos ao Senhor, clamando por socorro. Fala ali da brevidade da vida, da fragilidade da vida. Por isso ele não tem muito tempo, ele precisa logo colocar para fora o seu desejo de clamor, para que Deus o atenda, o liberte, e ele possa viver aqueles poucos de tempo, poucos anos, né? O pouco tempo que ele tem por causa da brevidade da vida, bem. Né? Então fala aí dessa brevidade da vida como um sopro, né? Como uma sombra que se vai e vem, como um sopro, assim é a brevidade humana das pessoas, né? Como uma traça que corrói, o ser humano é tão frágil, inconsistente, como um sopro, como nada, um vazio. Então são algumas outras imagens da segunda parte para falar então da brevidade da vida, da fragilidade da vida humana. Por que surgiu o nosso salmo, esse Salmo 39? Nós vimos ali que o salmista vivia num profundo conflito consigo mesmo, com os outros e com Deus. O conflito consigo mesmo é um drama que ele está vivendo, né? Que é ver as coisas erradas e não poder falar nada, com receio de pecar com palavras, está vendo a injustiça acontecer, o erro acontecer, inclusive consigo mesmo, né? Dos outros para consigo, e ele não pode falar nada por enquanto, com medo de errar. Conflito com os outros justamente é isso. Os seus inimigos é chamado de injusto, com certeza fez alguma injustiça com ele. É alguém que nega a existência de Deus, porque se acreditasse em Deus, ele seria uma pessoa justa, né? A injustiça, então, vem para negar a existência de Deus, né? Então ele poderia continuar as suas práticas, tranquilamente, as suas práticas de injustiça. Se ele fosse justo e acreditasse em Deus, ele teria que trilhar outro caminho. Então ele prefere ficar nesse caminho da injustiça. Então o salmista está sofrendo isso dentro de si, com o outro e com Deus. Se levarmos em conta aqui, de forma séria, esta frase do versículo 12, castigando o erro, tu educas o homem, e como traça, tu corróis os tesouros dele, né? Podemos imaginar aqui que esta pessoa perdeu, na verdade, de repente, os seus bens, né? Tudo aquilo que ele tinha, os seus tesouros, né? Pelo injusto. E isso foi como um castigo de Deus. Lembra que eu disse já há algum tempo atrás, refletindo outros salmos, que essa era a ideia, a mentalidade da época, que Deus castiga pelos seus pecados, pelos seus erros, por alguma coisa que você fez, por alguma coisa que você falou. Então Deus castiga. Então nós vamos ver que não é bem assim não, né? Teria de fato Deus punido as transgressões do salmista para perder os seus bens? Será que Deus faria isso? Será que Deus, que é tido como bom, Deus amor, ele faria alguma coisa dessa? Nós já entramos então assim no rosto de Deus.
Como entender o rosto de Deus diante deste salmo? O Senhor é acusado de várias coisas, né? Deus é acusado de várias coisas, de esconder o fim do salmista, de enviar uma praga, de atacar o justo com o poder de sua mão, de castigar, de ficar surdo, ter um olhar furioso. Novamente voltamos a pergunta, será que este, na verdade, é o rosto de Deus mesmo? Será que Deus castigaria? Mas o salmista, no versículo 8, tem alguma coisa ali que ainda faz ele pensar diferente, sentir diferente, né? Então ali nós temos o versículo 8b, em ti se encontra a minha esperança. Mesmo vivendo todo esse caos, todo esse conflito, o salmista ainda tem uma esperança dentro do coração. Eu me calo e não abro a boca, pois quem vai agir és tu, né? Então acreditando que Deus fará alguma coisa, que Deus vai ouvir o seu clamor, né? Que ele vai então ser libertado, ser salvo dos seus inimigos e ser perdoado pelas suas transgressões. Não por causa do castigo de Deus, porque Deus não fez o castigo, mas porque Deus é bom e Deus ouve o clamor do seu povo. Por isso, Deus se torna para eles um aliado, não é verdade? O salmo então marcado por essa esperança, né, no Senhor que liberta, exatamente colocando Deus como um aliado. Lembra do passado? Libertou o seu povo que clamava, né, das mãos dos egípcios. E ali nós vemos então a figura de Jesus. Lemos os salmos à luz de Jesus, né? Jesus ouviu todos os clamores do povo, né? Sentiu compaixão, deu misericórdia, né? Chamou os seus a aprenderem a usar de misericórdia, a usar de compaixão, a fazer acontecer o bem e a justiça em primeiro lugar, né? Diz também que as desgraças humanas ou as catástrofes da natureza não são castigo de Deus. Nós podemos perceber isso em Lucas 13, 1, 9. Lá tem isso. Dessa forma expressa então a bondade de Deus para com seu povo e de Jesus. Acontece, a contingência humana, a natureza usa também muitas vezes, né, para mostrar aquilo que o próprio homem está fazendo com ela. Não que é castigo de Deus, né? Deus está, na verdade, junto com o seu povo, com a humanidade. Capaz, Jesus, de chamar os mortos de volta à vida. Aí está o nosso Deus. Aí está o rosto de Deus, que em vez de dar a morte, de dar violência, de dar castigo, ele traz da morte de novo à vida das pessoas. Inclui, dá dignidade de novo às pessoas que estavam menosprezadas, oprimidas, deixadas de lado da sociedade. Então queremos clamar nesse salmo que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando e nos livrando de toda a tentação de negar a Deus, de negar a nós mesmos e de nos distanciar de Deus e dos nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos.